Senhor, nós temos expectativa daquilo que o Senhor vai falar conosco. Nós almejamos a Tua palavra, o Teu rema no nosso coração. Nós queremos a Tua revelação. Jesus, te exaltamos. Jesus, te glorificamos. Glorificamos a obra da cruz. Glorificamos a Tua ressurreição. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Aleluia. Hoje eu quero ajudar você a parar de ver a vida pelo prisma das circunstâncias. Quantos aqui já não tiveram sequência de problemas que fazem a nossa lente ficar embaçada? Faz a gente achar que a vida é aquilo que a gente está passando. Há cerca de 2, 3 meses atrás, eu entrei numa crise de ansiedade tão grande no meio da cidade de São José, num desespero, porque todas as coisas que pareciam estar dando certo, deram errado. E foi uma sequência de coisas erradas. E coisas que eu não sei. E uma coisa é você ter 17, 18, 20, 25 anos de idade e não saber. Outra coisa é você já ter mais de meio século e ver que você ainda é ignorante. E não depende de você. A pior coisa para uma pessoa é ter que depender das outras depois que ela acha que já se tornou independente. Sim ou não? Quem aqui já falou aquela frase mais idiota do planeta, que é: não vejo a hora de ter 18 anos e sair de casa? Gente, quando eu vejo um imbecil falar isso, eu falo: você não sabe o que você está dizendo. Primeiro, você vai poder ser preso a partir de agora. Segundo, o problema é seu a partir de agora. Eu não vejo a hora de ser dono do meu nariz. Gente, eu me arrependi disso o dia que o cara caiu no meu nariz e eu tive que pagar R$2.000 para consertar o nariz. O dono do nariz paga o nariz. Sabia que você tinha plástica. Obrigado, é muita glória mesmo. Não fiz plástica, só botei o nariz no lugar porque ele caiu. A gente jogou o irmão para cima uma vez, ele não tocou o teto. A gente jogou a segunda, ele não tocou. Na terceira a gente falou: vai ver a glória. E ele virou no ar. E na hora que ele virou no ar, eu falei: esse cara vai esborrachar no concreto. E eu fui para baixo dele, nessa virada, o joelho dele veio aqui, em pleno carnaval. E ele cheio de purpurina, me passou a purpurina, e eu fui parar no hospital com o pastor Wagner, todo sujo de purpurina, nariz quebrado, arregaçado, e eu ainda terminei de pregar depois disso, tá? E depois que eu fui para o hospital, daí eu cheguei lá, o cara: a balada foi boa, e o Wagner: não, ele é pastor. Eu falei: cala a boca. Como é que você vai explicar no carnaval que você está com o nariz quebrado, cheio de purpurina? O baile foi maravilhoso, eita, glória a Deus. Mas, muitas vezes, nós ficamos presos nas circunstâncias. Uma das coisas que eu quero te ajudar é trocar as lentes hoje. É tirar a lente do problema e começar a ver pela lente da esperança. É ver de acordo com a perspectiva do reino. E ativar os seus direitos da sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Nós vamos ler acerca de uma mulher que não tem nome. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Pai, fala conosco, nos dá algo prático, objetivo e poderoso, para podermos renovar a esperança e vencermos todas as circunstâncias em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome da nossa mensagem, então, é esperança que vence as circunstâncias. Quando eu perco a esperança, eu não tenho mais fé. Se eu não tenho fé, eu perdi tudo. Porque a palavra de Deus deixa claro que nós somos da fé. A palavra de Deus diz que tudo que eu tenho que fazer é pela fé. Porém, como eu tenho ensinado ao longo do mês, esperança é um dos elementos básicos para se ter fé. Eu preciso ter a palavra, eu preciso ter esperança, e somados os dois, eu ativo a fé. A palavra vem de Deus, a esperança é a minha parte, onde eu começo a acreditar que existe algo melhor, e naquela palavra eu boto a minha esperança. Juntos os dois formam uma fé. Ela não precisa ser grande, porque uma pequena fé é suficiente para transportar um monte. O problema é quando acaba a esperança. O problema é quando todas as coisas não vão bem.
E aqui é o caso dessa senhora, que ninguém sabe o nome. Pelo contrário, ela é conhecida pela sua enfermidade. Talvez Deus deixe certas pessoas assim, para nos identificarmos. Porque muitas vezes nós somos identificados pelo nosso problema, pela nossa dor. Ontem meu filho Benjamin pregou no hangar sobre um rapaz que era identificado pelo seu problema nas pernas, Mefibosete, o aleijado. Ele não tinha nome, inclusive tinha que esconder o nome por conta de não querer morrer, porque agora o rei que havia subido no trono era de outra linhagem, ele era da tribo de Judá. E seu pai, Jonatas, filho do rei Saul, toda a família tinha morrido. Então, quando se muda de tribo, uma tribo quer matar a outra. Essa é a mentalidade tribal. Se os Estados Unidos tivessem feito a lição lá atrás, eles não teriam perdido tantos bilhões no Afeganistão. Com uma sociedade tribal, que é diferente da nossa. Eu acho ridículo, às vezes, a gente colocar, por exemplo, aqui na família MC, encontrei minha tribo. Não, você não encontrou sua tribo, você encontrou uma casa. Talvez na conferência MCI, somando todas as casas, hoje, a gente dá um pouco mais de 1.000 pessoas, dá uma tribuzinha. Né? Mas eu acho legal algumas pessoas que têm uma oca, ou quer dizer, e falam, encontrei minha tribo. Não, você encontrou sua oca. Ou talvez sua família, mas tribo é um negócio muito maior. E diga, nossa tribo vai crescer. Mas o que é uma tribo? É uma família de famílias. É uma mistura de várias casas que formam muitas famílias, que geram algo. E essa mulher não diz nem de que tribo ela era. Talvez ela era, como dizia meu pastor Batista, lá da Primeira Igreja Batista em Abrantes, um amigo, Paulo Pascoal, que foi inclusive o coadjuvante na história da minha lua de mel. Nossa lua de mel foi tão santa que foi Lúcia, eu e um pastor junto. A Lúcia que era coadjuvante, porque era eu e o pastor que íamos viajar. Ela resolveu me cantar, teve que casar comigo, eu levei junto, mas tudo bem. Isso fica para outro dia. Quarta-feira a gente fala um pouco disso, como a Lúcia me cantou. Mas vamos continuar. Aí ela tem o microfone, o Ronaldo vai dar aquela desligada básica na hora que a Lúcia for falar mal de mim, mas tudo bem. Do que você está falando, Maurício? Quando o pastor Carlos Pascoal falou algo para mim, me deixou muito intrigado. E o que ele falou? Sobre uma tribo. Pergunta para mim, que tribo, Maurício? A tribo lá do coração. Tem muitos aqui que precisam sair dessa tribo hoje. Seu coração anda atribulado. E tudo na sua vida parece que é medo, tudo na sua vida parece que é rejeição. E essa mulher era desse jeito. E é interessante porque a palavra deixa claro que Jesus estava ensinando aonde? Na sinagoga. E essa é a minha primeira pergunta aqui hoje. Onde aquela mulher estava? Responde para mim, na congregação. Fala na assembleia. Diga na comunidade. Pode falar na igreja. Porque a palavra sinagoga é a palavra mais antiga para essas palavras. Comunidade, assembleia, congregação. É grupo de pessoas. A igreja. A mulher estava na igreja. E a Bíblia deixa claro que ela estava no lugar certo. O cenário ela chega mais um Shabat para celebrar. Se fosse na nossa cultura ocidental, chega no domingão para celebrar. Só que tem algo diferente naquele dia. Quem estava ensinando a palavra era a própria palavra encarnada. O verbo vivo estava ali. Jesus ensinando acerca dele mesmo. E é interessante que aquela mulher não vem sozinha. Ela vem acompanhada. Pergunta para o seu vizinho, tem alguém te acompanhando? Maurício, quem que estava acompanhando ela? Uns espíritos imundos. Uns espíritos de enfermidade. No nosso vizinho aqui do Templo de Salomão, eles diriam encosto. E anda junto. E ela era conhecida, então, por sua enfermidade, mas por ser possessa de um espírito. Querido, quando o médico, o Dr. Lucas, escreve isso,
Ele não está escrevendo na orelhada. Primeiro, a Bíblia foi divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Quantos concordam com isso? É a palavra de Deus. Então foi Deus que revelou para o Lucas aquilo. Segundo, Lucas era um médico, então ele sabia do que estava dizendo. Talvez aquela mulher, como a outra lá de fluxo de sangue, tenha gastado tudo que tinha, com todos os médicos. Talvez aquela mulher tenha tentado passar por todos os exorcistas da época. E ninguém conseguia expulsar aquele demônio. Se você já assistiu The Chosen, você vai encontrar o nosso irmão Nicodemos correndo atrás de Jesus, porque Jesus expulsa Lilith da Lilith. É interessante. Mas o que estava causando aquele problema? O problema daquela mulher era causado por um espírito demoníaco. Aquele problema não era natural. Pare de tentar usar armas naturais com problemas espirituais. Tem coisas que se resolvem no natural. Tem coisa que precisa de advogado, tem coisa que precisa de psicólogo, tem coisa que precisa de dentista, tem coisa que precisa de médico, de ortopedista, de vergonha na cara. O nosso amado acabou de perguntar, você está emagrecendo mais? Eu falei, não, estou comprando roupa oversize. Não falei isso. Eu celebrei essa semana e nos 2 últimos meses perdi mais 3,5 kg de gordura e ganhei 1,7 de massa muscular. Dos meus 5,4. Estamos indo ao infinito e além. Eu quero ser uma referência para você em todas as áreas. É possível cuidar do corpo, da alma e do espírito, do bolso. Todas as semanas eu tenho feito consultas com especialistas de várias áreas para poder melhorar. Porque o que adianta eu falar de coisas para você e não viver essas coisas? A palavra de Deus fala sobre aqueles que são só ouvintes, mas não são praticantes. E essa mulher aqui deveria ter passado, então, por todo tipo de problema. E é interessante porque em algumas versões em inglês diz que ela era double, ou seja, a porção dobrada ela tinha do problema. Mais ou menos isso aqui, ela andava desse jeito e nada conseguia endireitar. Se o doutor Lucas fala que nada conseguia endireitar, quer dizer que ela tentou em quiropraxista, fisioterapeuta, tomou injeção lapada na orelha, que tem uns pastores que gostam de bater, né? Eu me lembro outro dia com o profeta Kevin, pediu batismo do Espírito Santo. Não foi aqui, tá? Foi em outro lugar. E aí, um botava a mão na boca, e o Kevin olhava para mim, como é que a pessoa vai orar em língua se você está com a mão na boca? O um que estava orando é o que estava orando pelo que ia ser batizado do Espírito Santo. Então você imagina, vem cá, Lúcia, por favor. Eu sabia. Se você já sabia, já devia estar aqui, né? Meu Deus do céu, não é possível, eu não quis nem trazer o microfone, né? Então, você ore por mim. E para piorar, um outro pegou o cara pelo pescoço, ore em línguas, o outro dava tapa. O outro dava tapa no peito. Vai, gente, eu acho que a pessoa, se não orar em línguas, vai xingar. Vai falar assim, seu incircunciso, filho de uma jumenta. Pastor, pode falar filho de uma jumenta? Pode, está lá em Êxodo 13:13. Depois você faz o curso comigo de xingamentos apropriados para evangélicos. Mas eu imagino o sofrimento dessa mulher. Quem já fez fisioterapia? Gente, o fisioterapeuta parece o enviado de Satanás. Não é verdade? É aqui que dói. Aí ele continua. E vira. Não posso falar mal, porque nós temos fisioterapeuta na casa. Mas pior é quando o fisioterapeuta se junta com outro terapeuta e dá 6 injeções do cotovelo. Aí a irmã Gláucia, que não veio hoje para poder se ver livre da vergonha, trouxe o equipamento. Não a Gláucia do Ralph, a outra, a Gláucia se defendendo ali. Trouxe um negócio para enfiar ozônio no meu cotovelo. 1 injeção, 2, 3, 6 injeções. E a Gláucia tremia de medo. Tipo assim, o apóstolo já tem uma perna menor que a outra. Se ficar o bracinho, vou arranjar 2 vagas de aleijado para mim, né? Tranquilo. Maurício, você não pode falar assim, só um aleijado pode falar do outro. O dia que você for, você ganha esse direito. Pronto.
parece Marina, com esses olhos rasos d'água, cor de piscina. Cara, ela não tem a mínima dó, bicho. É? Mais uma? Eu falei, eu prefiro a Gláucia. Porque o medo da Gláucia me dava uma certa segurança. Que eu falei, ela está com dó de mim. A Marina não, vai, mais um. Ela queria colocar no tutano. Eu falei, Jesus de Nazaré, eu imagino o que essa mulher sofreu. Ia para o culto assim, olhando para baixo. Você não consegue imaginar quanta gente hoje entrou nesse prédio encurvado. Você pode não estar encurvado na sua espinha natural, mas talvez você esteja encurvado emocionalmente, financeiramente, relacionamentos familiares. E um encurvado só consegue olhar uma coisa, para o chão, para baixo, para a circunstância, para o momento. Esse é o ponto de vista do encurvado. Não tem perspectiva de futuro. Eu não sei você, mas para mim, nem importa muito qual é a enfermidade. Importa que 18 anos é tempo pra caramba. Sim ou não? E olha, mesmo enferma, 18 anos, ela ia na igreja. Eu não estou falando com você que está na internet, que não pôde vir. Mas se servir, põe a carapuça. Tem gente que não está doente e não vai. E desde o Covid arranjou um negócio. Já passou. Minha mulher já pediu música no Fantástico. 3 Covid, está aí. E a pessoa, 18 anos, encurvada, continuava vindo na igreja. Mas o problema é passar 18 anos indo na igreja e continuar do mesmo jeito. E isso me leva ao ponto número 1. Vou pedir para vocês liberarem aí para mim, não sei se vocês mexeram ou fui eu que errei aqui. Passa aí, por favor, e alguém me salva. Pastor Gabriel, vem salvar nós. É para frente. Eita! Ponto número 1, diga por que eu estou assim. Eu não sei se em algum momento da sua vida você já se deparou com isso. Mas de não ver perspectiva de futuro. Eu me vi assim há 3 meses atrás. Eu estou pregando para você algo que eu acabo de sair. Eu me vi encurvado. Me vi indo de cartório em cartório tentando resolver problemas que eu nunca tive. E cada hora que eu resolvi um problema aparecia mais 2. Alguém já... Só para entender, alguém já passou por isso em alguma área da sua vida? Parece que o médico dá um nome de um remédio e aí parece que aquele remédio ativa outras 3 coisas. Aí você volta lá, tem mais 2 meses e mais tratamento e o dinheiro acabando. E é sempre importante nós olharmos o texto, porque nós já falamos a razão daquela mulher estar assim. Nós já falamos que ela estava encurvada porque estava possuída por um espírito. Não é isso que está escrito assim? Mulher possessa de um espírito de enfermidade. Quando as coisas começam a ir mal, a primeira coisa que nós temos que perguntar para Deus é de onde vem isso? Porque às vezes Deus enviou aquele problema para te fortalecer e você sair mais forte do outro lado. Mas aqui no caso não era Deus. Aqui no caso era demônio mesmo. Quem já sofreu ataques demoníacos? Eu não estou dizendo que você ficou babando igual o negócio do exorcista, vomitando verde. Mas quem aí já sofreu ataques espirituais? Eu tenho que perguntar por quê? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. E nesse momento, eu quero que você seja bem sincero com você mesmo. E preste muita atenção no que eu estou falando. Se você tem andado de alguma maneira assim, em alguma área da sua vida, no espiritual, no emocional, no físico, no financeiro, nos relacionamentos familiares, e já faz muito tempo, e você vem ao culto, dá dízimo, oferta, levanta a mão, eu imagino aquela mulher dando glória assim, né? Gabriel fala, levanta a mão.
Ela até devia falar amém. A pergunta é por que o demônio estava ali? Existem razões de o inimigo te atacar. Primeiro, direito legal. Diga, direito legal. O Satanás, ele pode ser qualquer coisa ruim, mas uma coisa ele não é: burro. E ele sabe agir por legalidade. Ele não vai atacar alguém se ele não tiver direito legal. Então eu queria orar com você, porque eu posso ter pecado, minha esposa pode ter pecado, meu filho pode ter pecado, minha mãe pode ter pecado. Eu estou falando da minha casa. Eu posso ter colocado alguma coisa dentro da minha casa que não era para ter colocado. Eu posso ter recebido algum tipo de ataque espiritual de uma oração feiticeira. E quando eu estou falando de oração feiticeira, eu não estou falando do outro lado, não. Estou falando de irmão que ora para você se dar mal. E quem ouve essa oração é São Satanás. Deus não ouve oração feiticeira. Quem ouve é o diabo mesmo. Ou você pode ter recebido uma feitiçaria mesmo contra você. Então fecha os teus olhos um instante e fale: Senhor Deus, me mostre por que eu estou passando o que eu estou passando. E qual o direito legal que o inimigo tem de tocar. Agora você fala aí se é emocional, financeiro, espiritual, físico. Qual é a área que você está sendo atacado? Fala: Senhor, me mostra. Agora fica de pé e fala: Senhor, eu peço perdão por todo pecado, consciente ou inconsciente. Tudo que eu falei, pensei, senti, fiz, que foi contra a tua palavra. Tudo que eu dei direito legal, ou minha família, ou meus familiares, para que o inimigo pudesse me manter assim. Mas hoje eu peço perdão e eu entrego nas tuas mãos a minha causa, em nome de Jesus. Isso nos leva ao ponto número 2. O que mais devo fazer? Ok, já perguntei para Deus por quê. Na dúvida já confessei até o que eu não fiz. Porque quem aqui já pisou na bola com alguém sem saber que tinha pisado na bola? E aí qual que é a frase nossa? Foi sem querer. Mesmo sem querer, querendo, você deu direito legal. E o diabo não vai ouvir a sua cara de pau evangélica, ungida, dizendo: foi sem querer, seu demônio. E vai estar de boa. O único jeito que vai te blindar, diga, é confissão e arrependimento. Agora põe a mão no teu coração e diz: eu perdoo todos que falaram mal de mim, todos que fizeram mal para mim, todos que lançaram feitiçaria contra mim. E agora eu quero 100 vezes de bênção para a vida deles, no lugar das maldições que lançaram contra mim. Essa é a minha vingança, em nome de Jesus. Agora você aplaude Jesus com gosto. Mas o que mais eu devo fazer? Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. A gente podia terminar aqui. Você já prometeu que vai pagar o almoço para alguém. Vou ver se eu arranjo alguém em Barueri para pagar para mim. Glória a Deus. Se tiver alguém que mora lá, avisa que eu já estou chegando. Mas tem mais. O texto não para aqui. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Pensa comigo. Jesus está ali na sinagoga. Chega uma mulher totalmente encurvada, possessa de um espírito maligno. Jesus simplesmente fala com ela, e não só isso, toca na vida da mulher, e a mulher começa a glorificar a Deus. Você imagina o verbo vivo, a palavra encarnada, pregando, e ele vem e fala e toca. Sabe o que eu chamo isso? Rema. É uma palavra específica para aquela mulher. Algo que eu e você precisamos, que é não só uma palavra verbal, mas quando o Senhor te toca. Quando aquela palavra se torna um remédio, uma medicina dentro de você, e vira vida de Deus dentro de você.
Quando a palavra pessoal, intransferível, é sua, vem com o seu CPF, vem com o seu RG, vem do seu tamanho. Todas as vezes que eu vou celebrar, eu não quero mais uma palavra, eu busco sempre uma palavra pessoal para a minha vida. Ontem eu saí daqui com uma palavra pessoal para a minha vida. Naquela celebração de crianças, mesmo eu pregando, Deus falou algo muito especial para mim. Foi muito tremendo. O que algumas crianças vieram conversar comigo era a boca de Deus falando comigo. O grande problema é que eu vou para a igreja, mas não olho para o lugar certo. Eu vou para a igreja, eu olho para o pastor, para o profeta, para o pregador, quando eu devia olhar para Jesus. Mas você não está me entendendo. Por que eu estou passando isso? Talvez Deus não explique, mas Deus vai mostrar o endereço. Desde o Yom Teruah desse ano, Festa das Trombetas, quando eu decidi me preparar para Yom Kippur e começar a confessar os meus pecados, parar de culpar minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, meus tios, meus irmãos, parar de culpar. E falei, Deus, eu estou errado, estou administrando errado, estou cuidando errado, estou relapso nisso. Deus começou a botar um holofote. Vocês já me ouviram falar isso? E tem sido tremendo cada detalhe do que Deus tem trazido à tona. Sabe por quê? Eu preciso assumir a minha posição. Por que Jesus toca naquela mulher? Por que não bastou uma palavra só? Pá! Ah, pastor, mas a Bíblia diz aqui que Jesus chamou e disse. Então, primeira coisa, Jesus chamou. Jesus está chamando você hoje. Não adianta vir no prédio e não olhar para Jesus. Quando você estiver adorando, fecha teu olho e olha para Jesus. Quando você estiver orando, fecha teu olho e olha para Jesus. Dele vem toda a fonte, dele vem a inspiração para pregar, para cantar, para orar. Ele quer te tocar. Por isso eu amo entrar na igreja e ajoelhar. Eu amo entrar no prédio e ficar quietinho e falar dentro de mim, sem palavras. Há uma expectativa no meu coração pelo que o Senhor vai fazer. Desde os 17 anos de idade eu vou ao prédio chamado igreja por livre e espontânea vontade. E vou sempre com a mesma expectativa. Vai acontecer algo novo. Algo vai acontecer. O que eu estou tentando te dizer é que talvez você esteja encurvado há tanto tempo que você já se acostumou. Talvez você esteja encurvado e não está vivendo a plenitude do seu físico, das suas finanças, dos seus relacionamentos, porque você acostumou a viver encurvado. Mas tem uma vida melhor para você. Tem algo mais legal para você. A palavra de Deus diz que nós vamos sendo transformados dia após dia. Olha para um ano atrás e vê como é que você estava. Emocionalmente, fisicamente, financeiramente. Se você não foi transformado e não tem uma melhora, é porque talvez você esteja encurvado. E se você falar, não pastor, eu estou na mesa, é porque você está encurvado mesmo. Ah não pastor, eu estou pior. Então você já está virando quase para o outro lado. Daqui a pouco você vai trabalhar no circo. Porque você está tão acostumado a ficar encurvado, vai virar contorcionista. Porque virou normal para você. Eu não sei com quem que eu estou falando hoje, mas eu sei que essa palavra é para alguém. Por favor, presta bem atenção. Aquela mulher não precisava de um toque para ser curada. Porque a própria palavra diz que Jesus a chamou, ela precisou olhar para Jesus. E ao ouvir, estás livre da tua enfermidade, ela já estava curada. Lembra daquele centurião, se o senhor der uma palavra, meu empregado vai ser curado? Uma palavra. Pergunta para mim, por quê? Por que o quê, Maurício? Por que Jesus precisou tocar naquela mulher? Por que ele precisou tocar naquela mulher? Os doutores já tinham tocado. Talvez os rabinos já tivessem tocado. Talvez tivesse feito raio-x, ultrassom, físio, quiro, maço, tudo quanto é tipo de terapia, massagem. E por que Jesus toca? Diga, para tomar posse de um território. Tinha alguém que estava naquele território e era ilegal. E no momento que ela tira a expectativa do homem, da medicina, da religião, e põe toda a expectativa em Jesus, Jesus não só fala, mas Jesus a toca.
para que o rema fosse completo, não só da cura física, mas Jesus estava curando outras coisas na vida daquela mulher, e é o que eu quero te mostrar nos próximos 10 minutos. Jesus está interessado em mudar a tua sorte financeira. Jesus está interessado em mudar teu físico. Jesus está interessado em fazer um monte de coisa, te abrir porta de emprego, te abrir porta para casa nova, ministério, o que for. Mas Jesus está muito mais interessado numa outra coisa. Em te transformar totalmente e te dar a habilidade de usar os direitos que Ele conquistou na cruz por você. Porque você está vivendo aquém das expectativas, aquém daquilo que você poderia viver. Jesus viu que o problema era demoníaco. E ao tocar, olha bem para mim, presta atenção. Eu entrei no domingo de manhã, num ônibus, eu, Maurício. E eu fui alvo de uma oração e de um toque. Em 40 minutos, não só eu fui liberto, mas eu fui totalmente liberto. Eu não sei se você está me entendendo. Durante 8 anos eu tentei parar de fumar, parar de cheirar, parar de beber. Mas bastou um toque, com uma oração, no lugar certo, na hora certa, que eu fui 100% liberto. 30 de setembro agora, fez 32 anos que eu estou 100% liberto. Meu nariz tem até pelo. Um monte de homem reclama, eu me alegro de ter que usar um negocinho. Eu não tinha pele no nariz, era sangue e osso. Eu tinha 67 quilos, estava morrendo. E Jesus entrou e tocou na minha vida através de uma assembleiana de coque. Às vezes nós da igreja selecionamos quem nós vamos tocar, quando a palavra de Deus diz que nós somos corpo de Cristo. E assim como Cristo precisou pôr a mão numa mulher que estava 18 anos encurvada, para nunca mais aquele território poder ser possuído por outro, às vezes o seu abraço pode curar alguém, às vezes o teu toque pode curar alguém, mas nós somos tão seletivos. Ontem nós chegamos no hotel, chuva, lotado, uma confusão, e o coitado do rapaz que veio pegar as malas, ele não é o rapaz das malas, não sei se ele é da zeladoria, estava todo sujo, mas sujo. E ele, não, eu faço questão de levar a mala para os senhores. Levou. E eu fiz questão de não só dar a gorjeta que eu gosto de dar, mas de pegar na mão dele e agradecer. Eu não tenho nojo de quem trabalha. Mas às vezes um toque valoriza uma pessoa. Ah, é que você ganhou com isso, bonitão? Expulsaram você do hotel? É aqui o sinal de Deus para mim que eu fiz o que eu tinha que fazer. Porque até agora eu tinha favor no hotel, saía às 6 da tarde sem pagar, e no dia que eu resolvo tocar num sujo aos olhos humanos, é o dia que eu não sou tratado do jeito que eu gostaria de ser tratado. Me alegra. Semana que vem estou lá no hotel de novo. Porque eu estou incomodando. Ser cristão é incomodar as trevas. E as pessoas mais simpáticas se tornam antipáticas com você, e elas não sabem por quê. A menina não viu na câmera, eu tocando na mão, porque não tem uma câmera, eu espero dentro do meu quarto. Porque é muita glória para ver. Mas de alguma maneira, a pessoa que sempre me dá favor não me deu nenhum. Por quê? Porque eu favoreci uma pessoa que não merece? Não merece. Quem que você está deixando de estender a sua mão? Será que você não está igual o homem raquítico? Que não podia estender a mão? Talvez não é porque você esteja doente, mas porque você esteja com síndrome Covid. Dá um morrinho. Será que Jesus não está querendo desencurvar algumas senhoras, alguns casamentos através da sua vida? Apenas um toque de Jesus mudou a minha vida. E não só aquele toque, mas uma família, a irmã Geni, o Pepe, a Heloísa, me adotaram, me puseram para dentro de casa. Eu, um ex-traficante, com uma fama ruim, com uma menina de 8 anos de idade dentro de casa. Alguém me amou, alguém me tocou, alguém me fez. Eu não sei se vocês me entendem,
Hoje Deus me fez uma pergunta, quando eu estava abraçando alguns, Deus falou, o dia que vocês chegarem a 2.000 pessoas, você vai dar conta de abraçar 2.000? E eu voltei num déjà vu de domingo passado, na conversa com o Kevin, quando ele falou para a gente que demorou para a gente chegar a 2.000. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou te trazendo uma profecia. E eu voltei num outro déjà vu da conferência MCI, quando o pastor Carlos alugou um prédio para 1.200 pessoas, e a diaconisa falou, é ruim, quero ver o senhor cumprimentar 1.200 pessoas. E a minha resposta para Deus foi a seguinte, eu não preciso cumprimentar 2.000 pessoas, porque nós somos família. O meu abraço cura tanto quanto o seu. Se eu conseguir formar discípulos aqui, que vão abraçar outros, 2.000 é pouco. E todos vão se sentir amados. Que não precisa do abraço do palco, precisa do abraço da realidade, do amor, de olhar para a pessoa como ela merece ser olhada. Cara, aquela mulher estava glorificando Jesus. Olha só o texto. Impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Mas, fui para trás, não sei o que eu estou fazendo. Me ajuda aí, gente. Diga mas. Sempre tem um mais. Lucas 13:14. O chefe da sinagoga, em outras palavras, o pastor sênior, não eu, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias, ai que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para seres curados, e não no sábado. Eu acho muito legal, cara. O cara que devia estar proporcionando cura, está bravo, porque a mulher foi curada. Ainda fala para a mulher, vem outro dia. Hoje não. Mas eu acho legal o senso de humor de Jesus. Jesus é bacana demais. Gente, olha para mim, por favor. Vocês dois da comunicação, pelo amor de Deus, olha para mim, senão é meio-dia e eu vou estar aqui. Aperta aí o botão, por favor, que não está indo, não. Disse-lhe, eita, foi 2 agora. Volta 1. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Próximo. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Gente, eu acho legal que Jesus traz a capivara inteira. Volta um versículo para mim, por favor. 2 caras, seus falsos. Jesus está dizendo isso. E o que Jesus está falando aqui? Vocês não têm problema nenhum em quebrar essa lei, se for para cuidar do trator, da caminhonete, da máquina da empresa de vocês. Porque o boi ou o jumento era isso para aquela galera. Era algo que dava dinheiro. Em outras palavras, para arrumar um negócio que te dá dinheiro, você não tem problema. Você larga tudo e vai lá, no meio do brejo. Mas porque essa aqui não dá dízimo, não dá oferta, porque ela não trabalha, vive do Bolsa Miséria, você não consegue amar, não consegue tocar, nem se importar. E aí Jesus reidentifica essa mulher. Próximo verso. Nova identidade. Volta um aí para mim, por favor, lindão. Por que motivo não devia livrar desse cativeiro em dia de sábado? O quê? Muito legal. O texto começa com uma mulher que não tem nome, possessa. E aí Jesus transforma uma possessa e bota na mesma família dos caras. Em outras palavras, Jesus, com muita educação, estava dizendo para os chefes da sinagoga, tomou, porque ela tem o mesmo direito que você. Ela é filha de Abraão. Passa mais um para nós, por favor. Nova identidade. Lá em Gênesis 12, 1 a 3, Jesus
está citando isso, porque o pai chega para Abraão em Gênesis 12, 1-3, e ele diz o seguinte: Abraão, se você fizer o que eu estou mandando, e acreditar e confiar no que eu estou dizendo, eu vou abençoar você, mas através de você muitos outros vão ser abençoados. É isso que Deus fala, e Jesus está aqui, tendo essa conversa. Como que ela era chamada mesmo? Gente, mas mulher não é nome. Ela era chamada de mulher apenas. Quanta gente não está assim hoje? Eu sou mais um número. Eu sou mais um membro, eu sou mais um. Mas Jesus chama de filho, de filha. Diga, apesar dos meus erros, o Senhor me adotou. Diga, eu sou filho, eu sou filha. Não, fala alto isso para você ouvir. Ei, seu nome não está ligado ao teu pecado, seu nome não está ligado à sua circunstância, seu nome não está ligado ao teu passado, seu nome está ligado àquele que pôs o nome sobre todo nome em você e mudou a sua identidade. A maior coisa em Israel é chamar o nome de Abraão, filho de Abraão. Essa brigaiada toda lá é por causa de briga de família. Por causa do irmão Abraão com a irmã Agar. Já entendeu, né? Aí dá algumas coisas que não é. Diga, a semente certa, na terra errada, dá o livro errado. Beleza? Hoje eu não quero entrar muito nesses meandros. Mas o cara jogou a semente no lugar errado. E deu o problema que está dando até hoje. Briga de família. Quem aí não tem um parente que não gosta de você? Não levante a mão, porque ele pode estar assistindo. Todo mundo tem um parente e um crente que não gosta da gente. É verdade ou não é? Ô raça! Diga, parente e crente, às vezes morde a gente. Pelo favor e a graça de Deus, Jesus faz um negócio muito lindo. Sabe o que Jesus está falando? Ela tem o direito de ser liberta. Mais do que o seu boi que a sua vaca. Mais que o seu jumento. Se você tem direito de cuidar das suas posses, eu tenho o direito de cuidar dos filhos que meu pai deu. Se você tem direito de cuidar dos seus negócios, eu tenho direito de cuidar dos negócios do meu pai. Era o que Jesus estava falando. Tipo truco 6, sentou o zap na testa. Pá! Para quem joga, eu não jogo, só falei para uma menção. Jesus estava, em outras palavras, dizendo, eu fiz uma promessa para Abraão e eu estou cumprindo hoje. Porque vocês não estão afim de ser a extensão de Abraão. Porque eu disse para Abraão que eu ia abençoar todos. Vocês são filhos de Abraão? Vocês são abençoadores. Mas vocês estão negando a bênção. E eu não estou falando de só no prédio aqui da sinagoga. Eu estou falando no metrô, no seu trabalho. Não negue um abraço. Na lanchonete, onde você entrar, na drogaria, não negue um sorriso. Pastor, eu não sou judeu, não. Mas aqui Jesus não falou que o cara tinha que ser judeu. Jesus falou filho de Abraão. Beleza, próximo. Se sois de Cristo, quem é de Cristo? Não ouvi. Quem é de Cristo aí? Quem é do demônio? Quem não é de nada? Se sois de Cristo, sois descendentes e herdeiros segundo a promessa. A mesma promessa que Deus fez para Abraão, Deus fez para você. Porque ao entregar a vida para Jesus, fala assim, meu coração é teu. Eu sou teu, Senhor. Se você é de Jesus, você é herdeiro de Abraão. Está aqui, é Novo Testamento. Tá? É Novo Testamento. Diga, eu tenho direito. E eu preciso tomar posse daquilo que é meu direito e a minha herança. Faz assim, ó. Fica de pé e faz assim.
Você que está em casa, sai do sofá um pouquinho, é bom para lombar. Faz assim, ó. Canta comigo. Eu ouvi dar de... Ah, não. Eu vou contar até 3. E você vai levantar e dar um pulo. Mas antes eu vou fazer uma oração. Pai, seja a área que for, que meus irmãos, que as minhas irmãs estejam encurvados. Seja a área que for que eu estou encurvado. Eu já te pedi perdão dos meus pecados conscientes e inconscientes. Seja a área que for, Senhor. Emocional, física, financeira. Onde eu não via mais perspectiva, onde meus irmãos não viam mais perspectivas. Eu já confessei meus pecados, já perdoei quem me machucou, quem quis meu mal, mas agora, Senhor, eu me aproprio do meu direito, das bênçãos de Abraão. Eu sou herdeiro, eu sou filho, e eu tomo posse do meu direito, em nome de Jesus. 1, 2, 3, faz barulho! Escutas quando canto.